Olha, queridos, e de acordo com que o tempo vai passando, nós vamos descobrindo coisas em Deus. E nunca esteve tão vivo no meu coração quando Jesus disse para a mulher samaritana: Deus procura os verdadeiros adoradores. A visão de adoração dela, ela disse assim para Jesus: nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se tem que adorar, no templo. Aí Jesus disse uma coisa para ela interessante. A visão dela de adoração era monte ou templo. Mas Jesus disse assim: vós adorais o que não sabeis. A hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai como? Não se trata mais de um local, não se trata, eu vou adorar a Deus, então eu tenho que cantar uma música, vir na igreja para adorar. Não, isso é enganoso. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito, é aqui dentro. Eu posso adorar o Pai na minha cozinha, no meu quarto, no banheiro, dirigindo, andando, dentro de um mercado. Basta naquele momento o meu interior cheio da presença dele se voltar para ele ali e adorá-lo. E uma coisa que Deus quer, Jesus disse: o Pai procura. Então parece que Deus estava com muita necessidade de ser adorado pelos verdadeiros adoradores. Então uma coisa que nós temos que praticar diariamente é você parar por uns instantes. Eu costumo fazer isso. Eu sou um dos primeiros que acorda. Não, agora eu sou o segundo. Minha filha acorda umas 5, né? Mas eu acordo bem cedinho em casa. Então, enquanto eu vou fazer o café, eu paro ali, a água tá, o pó já está tudo pronto, tudo engatilhado. Já lavei uma loucinha, se sobrou, já está tudo indo. Então eu sento ali e não fico pedindo nada. Eu fico falando assim: Senhor, eu te adoro, eu te adoro. Eu descobri que adoração é uma das coisas mais profundas do nosso relacionamento com Deus. Então adore a Deus. Pare um pouquinho durante um dia ali, não é? Para um pouquinho, olha, 10 minutinhos não é perda de tempo. Em qualquer lugar onde você se concentra e você vai adorando a Deus. Não é pedir nada, é só adorar. Você tem um espírito nascido de novo, então adore a Deus. Você vai descobrir que uma profundidade lá dentro, uma profundidade que você desconhecia, começa a manifestar-se no seu espírito. E aquele momento de adoração vai lhe trazer muita revelação da verdade da palavra de Deus. Fala assim: amém. Amém, glória a Deus. Então vamos direto para a palavra de Deus, né? Os avisos você sabe, toda quarta-feira estamos aqui orando a partir das 20 horas. Sexta-feira estamos ensinando a palavra de Deus esse ano inteirinho. Estamos estudando cada capítulo de Hebreus. Hebreus, uma carta escrita para os judeus. O escritor está tentando fazer aquela transição do judaísmo para o cristianismo. Então nós estamos descobrindo que tantas coisas de Hebreus eram os judeus, o pessoal da lei. Tantas coisas de Hebreus são tão esclarecedoras e mostram que Cristo é o centro de tudo. O fim da lei é Cristo, e nós não estamos no Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança, no sangue dele. É muito importante. Então venha sexta-feira. Então vamos para a palavra de Deus, né? Abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler 2 textos. Romanos 1, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17 também. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? O que você descobriu, Paulo? Porque é o poder de Deus. Poder de Deus para quê, Paulo? Para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de quem? Daquele que acredita em quê? No Evangelho. Primeiro do judeu e também do grego. Agora, o que eu encontro, Paulo, no Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela na lei? Não, no Evangelho.
de fé em fé, como está escrito. Como está escrito, justo. Ele vai viver por meio da sua própria fé. E 1 Coríntios, que já é o próximo livro, capítulo 3. Versículos 16 e 17. Paulo faz uma pergunta: não sabeis que sois santuário de Deus? Não, Paulo, repete, Paulo. Que afirmação é essa? O que é isso que você está dizendo? Não sabeis que vocês são templo, santuário do Espírito de Deus, que habita onde, Paulo? Que habita em vós. E se alguém destruir o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus? Somos nós. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos muito, Senhor, e aqui está a verdade profunda do Evangelho. Assim, aqui estão esses meus irmãos. Eu sei que existem vãos na alma de muitos, onde a verdade precisa preencher. Sim, preencha, que aquela luz que brilha, aquela luz que desfaz a tradição, os costumes, os velhos hábitos religiosos, aquela luz que traz vida e revelação, brilhe, Senhor, no nosso espírito, no nosso coração. Eu oro crendo pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Ele apresenta o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus direcionado a quê? Para a salvação daquele que acredita. Então, o que quer dizer essa palavra salvação? Então a gente pensa assim, salvação é isso, olha, um dia quando eu morrer, eu vou sair do corpo, aí eu estou salvo, vou viver eternamente. Mas a salvação é só uma coisa lá para o futuro, né? Então a palavra salvação quer dizer para nós, alguém que foi liberto da condenação eterna. Não é que vai ser, já foi. O que é mais a palavra salvação? Aquele que foi liberto do cativeiro, da destruição. Já foi. Não é que vai ser um dia. Aquele que foi tirado da prisão, da perda total. Já foi. A salvação não é uma coisa lá no futuro. A segunda parte dela é lá no futuro. Quando eu morrer, esse corpo, eu vou entrar na glória. Mas ela começa aqui nesta vida. Se eu encontrei Jesus como meu Salvador, creio nele de todo o coração, o meu Salvador é alguém presente comigo, que cumpre a salvação na minha vida. Se eu sou crente e falo, sou salvo, estou afirmando o quê? Fui liberto do cativeiro, liberto do império das trevas, já fui, não vou ser. Eu já saí da condenação eterna, aquele que eu não estou mais debaixo de condenação. Se eu vivia em prisões, eu saí da prisão, saí da perda, saí da destruição, porque o meu Salvador cumpriu a salvação na minha vida. Se eu sou salvo, então eu tenho que viver essa verdade agora. Eu tenho que entrar nesse poder agora, viver pela fé essa verdade. E por fim eu vou obter a segunda parte da salvação, que é a entrada na vida eterna. Agora, o Evangelho é que me mostra isso. O Evangelho é o poder de Deus que cumpre isso na minha vida. Então, como é difícil você levar um crente a entender que ele já é um liberto. Liberto do poder do diabo, liberto da condenação, tirado do cativeiro. Porque o meu Salvador não é alguém que está dormindo. Jesus Cristo não é alguém que está dormindo.
que me larga na mão do diabo todo o tempo. Jesus Cristo não está dormindo, não é alguém que se assentou à destra do Pai e falou assim: agora se vira aí, olha, e cuidado, hein, porque se não andar na linha já era. Não, Ele está comigo o tempo todo, Ele me salvou e mantém a sua salvação na minha vida o tempo todo. Agora, isso eu conheço quando eu entendo o que é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não estou na rua da amargura por ser crente, eu não estou nessa guerra. A guerra, o meu Salvador já venceu a guerra por mim. Eu não estou nessa luta, nessa coisa desesperada, não. O meu Salvador já cumpriu isso em mim, eu creio nele, Ele anda comigo o tempo todo. Agora, o Evangelho é o poder de Deus que me mostra isso. O que quer dizer a palavra Evangelho? Boas notícias de grande alegria, que me trarão grande alegria. Então, o Evangelho é isso. São várias verdades a respeito do que Cristo fez por mim, e eu tenho que, dia a dia, ir entrando e pisando em cada uma delas, vivendo cada uma delas, crendo em cada uma delas, experimentando cada uma delas na minha vida diariamente. É um processo de entrada na verdadeira terra prometida, que já foi me dada por Cristo gratuitamente. Então são as boas notícias de grande alegria. O Evangelho me mostra o poder de Deus que me salva. O Evangelho me mostra o que Cristo já fez por mim. Eu não vou orar para Cristo, me liberta, porque Ele já me libertou através da verdade do Evangelho. Eu não vou ficar: Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque o Evangelho já me mostra através de Pedro que eu encontrei a misericórdia, eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. O Evangelho não diz que eu estou amarrado pelo diabo o tempo todo, mas ele diz que eu sou um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Já sou agora. Cristo já fez isso por mim, não é pelo esforço que eu alcancei isso. Então o Evangelho é o poder de Deus. São as boas notícias de grande alegria, que me trazem grande alegria, que me mostram o que Cristo fez por mim. E nós falamos nesses domingos passados várias delas, mas hoje eu quero falar justamente isso. Vamos lá de novo em 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis, é uma pergunta. Paulo diz aos Coríntios: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito de Deus, ou santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, aonde Deus habitava no Velho Testamento? Deus habitava primeiro na tenda construída por Moisés, e depois ele veio habitar no templo de Salomão. Então Deus habitava naquele santuário, era ali onde Deus estava. O Espírito Santo vinha sobre o profeta, sobre o rei no Velho Testamento, e depois se retirava. Não era habitação permanente no coração dele. Davi orava assim nos Salmos: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele era rei. Quantas vezes o Espírito veio sobre ele, ele fez coisas extraordinárias, mas quando o Espírito ia embora, ele era capaz de cometer um adultério, de fazer um monte de coisa horrível que ele fez. Então, na velha aliança, Deus habitava num templo feito por mãos humanas. Mas na nova aliança, a coisa mais linda, geralmente os deuses da religião, eles habitam em imagem, em locais fora de quem acredita neles. Mas no cristianismo, Deus verdadeiro habita dentro, no coração de todo aquele que crê. É a coisa mais extraordinária. Então, no Novo Testamento, o templo não é parede, telhado, não tem mais lugar especial. Na nova aliança,
Deus vem fazer do nascido de novo um santuário dele, um templo de adoração, um templo de habitação. É a coisa mais extraordinária. Você acredita nisso? Então, uma boa nova de grande alegria que o Evangelho nos apresenta, entre muitas, é que através do Evangelho Deus faz morada dentro daquele que é salvo, que nasceu de novo. Então você tem que crer de todo o teu coração. E primeiramente você tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo. Conhecer ele. Olha, o Espírito Santo não é alguém que te apaga. Todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo foram lúcidas, falaram a palavra de Deus, profetizaram coisas extraordinárias. Ninguém ficou apagado, descontrolado, atrapalhado. Olha bem para a palavra de Deus. Todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo tiveram revelações profundas da pessoa de Jesus Cristo. Todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo tiveram uma profunda convicção do pecado, porque o Espírito convence do pecado. Agora, uma coisa, o Espírito Santo não te usurpa, não te possui a ponto de apagar a tua personalidade. Ele não é alguém que te força você a te controlar, a fazer coisas contra a sua vontade. E outra, Espírito Santo não é calor, nem muito menos sensação física de arrepio. Você tem que conhecer, porque confunde-se muitas emoções com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com a pessoa dele. Então, se você é um nascido, você é de Deus, nasceu de novo? Sim. Então, dentro de você agora, a palavra não pode falhar. Existe o Espírito Santo habitando dentro de você. Você é o templo. Você é morada de Deus. Você pode olhar para você e se achar indigno, pequeno demais. Mas sabe por que Ele faz morada em você? Não é pela tua virtude. É por causa daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que purificou você dos seus pecados, é que lhe dá condições de você ter o Espírito Santo. Então, uma das coisas mais lindas que o Evangelho nos apresenta, entre outras, é que agora que eu conheço o Evangelho, que eu sou salvo, que eu fui tirado do cativeiro, liberto da condenação eterna, liberto do poder do diabo, tirado das prisões que eu vivia, do engano que eu vivia, perdoado todos os meus pecados, sou salvo. Então agora Deus vem morar dentro de mim, vem habitar dentro do meu coração. Você não encontra um versículo no Novo Testamento que manda um crente verdadeiro buscar o Espírito Santo. Olha, leia a tua Bíblia. Nós encontramos a questão de buscar dons, mas o Espírito Santo é uma pessoa, está acima dos dons. É Ele que distribui os dons como Ele quer. Ele é soberano nisso. Mas um crente verdadeiro buscar o Espírito Santo, você não encontra um versículo que manda. Por quê? Porque os apóstolos sabiam que o Espírito habitava em todo crente nascido de novo. Então você tem que crer nisso. O que me faz não ter medo das situações, o que me faz andar no descanso de Deus, andar seguro, mesmo no meio da maior pressão que possa vir sobre mim, o que me dá segurança, que me faz acordar vitorioso, né? Corajoso, disposto a enfrentar tudo que vier e a andar na linha, é porque eu sei que o Espírito habita dentro de mim. E quantas vezes eu não sinto Ele absolutamente em nada, porque Espírito não é uma emoção, é convicção da palavra, mas mesmo assim Ele habita dentro de mim. Você crê nisso? É que nós temos uma alma tão deformada, um mundo emocional tão confuso, tão intenso diariamente pelas preocupações da vida, que muitas vezes nós não percebemos a presença do Espírito em nós. É por isso que muitas vezes as pessoas querem vir num culto, ela passou uma semana tão vazia, ela não entende o Espírito Santo, então num culto ela quer estourar, então ela faz
mil e uma coisa com o corpo para extravasar aquilo que ela não conheceu a semana inteira. Não sabeis, ele faz uma pergunta, vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o santuário de Deus, pensa nisso, querido, quem é que pode te destruir? O que o diabo pode fazer contra você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus vai fazer o que? O destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você, é sagrado. Você acredita que você é sagrado, que você é santo? Então você tem que crer nisso. Sabe o que acontece? A gente ouve tanta coisa e não acredita. E não acredita. A mensagem vem, passa por aqui e vai embora, e a gente acorda na segunda-feira na mesma situação porque não acredita. Pega um fio que tem uma descarga de 220 e põe a mão ali e toma um choque bem tomado, não é? Você vai tomar uma descarga de 220, não é bom, né, Edivaldo? Edivaldo eletricista não é bom. Acho que eu não quero isso. Mas a fé é que traz essa verdade para você. É a fé que traz o choque, né? Que traz a coisa intensa, que faz a palavra ficar viva dentro de você. É a fé, por isso que você tem que olhar um texto com muito cuidado, olhar para ele, trabalhar, meditar, até que ele saia do papel e se torne vivo aqui dentro. A fé acenda ele dentro de você, e quando isso acontece, você prova que isso é a pura verdade. Rompe com todas as tradições, com todos os hábitos, com todo o costume, que às vezes a nossa mente fica viciada em ouvir certas coisas, aquilo vem e entra, a gente fica habituado naquilo o tempo todo, mas não é vivo aqui dentro. Então, nesse exato momento, se você é um salvo, eu creio que você é, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Eu penso assim, às vezes eu ouço tanta mensagem que infunde medo nas pessoas, que põe elas debaixo de julgo, medo, cuidado, mensagens que ameaçam, que cobram, que ameaçam muito as pessoas. O pregador vem e fala um montão de coisa, pergunta, e você está fazendo isso aí? Todo mundo, ele põe coisas que é dificílima de todo mundo fazer. Aí depois ele fala, e você está fazendo isso? O crente sabe que não está, então ele fica caído, fica mal. Aí vem uma descarga de frases que te põe para baixo, que te oprime, que te cobra, que te condena. Entende? Mas se você está firmado naquilo que você crê, meu irmão, você está preparado para tudo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é quem? Fala assim, eu sou, fala, santuário de Deus. Então o que pode te destruir? Eu quero que você pense nisso. Eu creio nisso, eu creio que o Espírito está em mim, está. Essa é uma boa nova de grande alegria que o Evangelho me traz, esse Evangelho que é o poder de Deus. Então vamos para outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Não, aí mesmo na primeira volta, depois a gente vai para a segunda. Aí no capítulo 6 da primeira carta, nós estávamos no capítulo 3. Paulo faz outra afirmação excelente. Ele faz assim no versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, e vocês têm ele da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Por preço fostes comprados, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então acaso não sabeis que o vosso corpo
É santuário do Espírito de Deus. Olha a profundidade da palavra de Paulo, que ele fala, a afirmação, ele não tem nenhuma sombra de dúvida de que isso é real. Ele não está dizendo, olha, se você for bonzinho, se você fizer isso, então é verdade, senão tudo está desfeito. Não, ele não dá, ele não fala sério, ele não põe a coisa no condicional, dependendo de mim. Então nós somos santuário do Espírito de Deus. Agora vamos lá para a 2 aos Coríntios capítulo 6. No versículo 14 em diante, 2 aos Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E ele fala, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então, olha as coisas que ele fala: justiça e iniquidade, luz e trevas, harmonia entre Cristo e o maligno. São coisas que não têm harmonia, não têm comunhão. Que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus? Somos nós. E o santuário de ídolos, não temos nenhuma coisa a ver uma com o outro. E depois ele diz, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Isso é muito grande. Então, pense um pouquinho, geralmente a nossa impressão de Deus é sempre fora, assim, meia vaga. Mas na nova aliança o Evangelho traz esta boa nova, que Deus, ele vem para dentro de nós, o nosso coração, faz de nós um santuário dele. Vamos lá para Gálatas capítulo 4. E nós vamos ver aqueles versículos que lemos muito aqui. Primeiro vamos ler no capítulo 3, versículo 26, do capítulo 3 de Gálatas. Ele fala assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Você já parou para pensar nisso? Todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. E se nós somos batizados em Cristo, esse batismo é entrada no corpo, na igreja, no corpo de Cristo. Nós fomos revestidos de Cristo. Você acredita nisso? Todo crente é revestido de Cristo. Versículo 4 do capítulo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque sois filhos, o que Deus fez? Porque eu sou filho. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, porque eu sou filho, porque eu nasci de novo, fui gerado de novo. Deus envia ao meu coração o Espírito do seu Filho. E se sois filhos, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Agora presta atenção no versículo 7. Você tem que acreditar nisso. De sorte que já não és o quê? Não, pastor, eu preciso de sexta-feira ter uma tal de libertação, porque me falam que eu estou num cativeiro lascado. Você não ouve isso? Olha, como é difícil fazer o crente entender que ele é livre. É difícil. Se você falar assim, ó, você é preso, ele vai falar amém. Capaz de até dar um glória. Mas falar
pôr na cabeça dele para ele crer que se ele é um filho, ele já não é mais escravo. O que é um escravo, gente? Outro manda nele, outro é dono dele, outro controla ele é totalmente subjugado e dominado. Agora, de sorte que já não és escravo. Então, se eu sou filho, ele enviou o Espírito no meu coração, eu não sou escravo, eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo do diabo, eu não estou mais debaixo de cativeiro, eu nunca vou entrar numa corrente de libertação, porque eu acredito que não sou mais escravo. Mas você acredita? Você está olhando para mim e fala assim: isso é esquisito, hein? Eu vi lá, Jesus expulsou o demônio da mulher encurvada. A mulher encurvada estava lá assim, ó. Ela estava lá, mas peço uma pergunta: a mulher encurvada conhecia Jesus? Ela era da lei, ela estava dentro de uma sinagoga, não conhecia nada a respeito de Cristo. A lei é que torna a pessoa encurvada, né? O que se fazia na sinagoga não podia libertar aquela mulher. O que eles pregavam lá? Lei, só lei. Isaías, Jeremias, Lamentações, não era tudo aquilo que eles pregavam lá e liam? Não era o Velho Testamento inteiro. Agora, quando Jesus chegou lá, ele era graça. A mulher conhecia Jesus? Não, então ela não era crente, gente. Aquele monte de endemoniado que você vê em Mateus, Marcos, Lucas, João, nenhum era crente de verdade. Tudo gente atrapalhada que vinha do judaísmo em busca de uma libertação. Jesus libertava. Mas eu não estou na situação deles. Se você crê hoje que é livre, você sai livre daquilo. Acabou o problema. Você tem a mente livre, ainda a tua mente está lá no Egito, né? Olha aqui, ó, de sorte que já não és escravo. Vamos ler o 6 de novo. E porque sois filhos, enviou Deus ao meu coração o quê? O Espírito do seu Filho. Então onde está esse Espírito? Em mim. E clama: Pai, Paizinho querido, de sorte que já não és escravo, porém filho. Então, se eu sou um filho, eu sou herdeiro por Deus. Então, eu não sou mais escravo. O Evangelho me libertou. O Evangelho me libertou. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? E quando vem umas coisas na minha cabeça, e quando vem uns medos assim, e quando eu me sinto solitário, primeira coisa, você é crente ou não é? Então resista a isso. Fala aqui, fala isso. Eu não sou escravo, não. Essas coisas vinham na minha cabeça há quantos anos? Agora não faz mais minha cabeça, não. Conheço a verdade. Quando vem aqueles temores, quando está escurecendo, que você quer ficar depressivo, fala a verdade, meu Deus. Creia, eu não sou escravo disso. Põe a sua fé em ação. Ou então você vai pegar o óleo da sexta-feira para lavar a sua casa. Quem sabe você vai acreditar nisso. É mais fácil acreditar nisso. De sorte que já não és escravo. Deus não tem filho escravo. Nunca esqueça isso. Deus não tem filhos escravos. Toda escravidão acabou quando me tornei filho de Deus. Cristo, meu Salvador, me salvou, já salvou, já aconteceu. Ou eu creio ou eu não creio. Se eu não creio, eu vou ficar atrás de uma libertação a vida inteira. A libertação que você tem que ter é da ignorância do Evangelho, porque o Evangelho é a verdade. Essa é a libertação. Então já não és escravo. Então Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Você acredita nisso? Pastor, eu preciso sentir uma coisa, pastor. Engano. Pastor, eu preciso de alguma coisa afim para acreditar. Engano. Fé não é emoção. Uma boa parte dos crentes só andam na emoção. Eles desenvolveram tanto a emoção na vida deles que eles não têm fé para nada. Eles só têm emoções. Só emoções.
Eles precisam de coisas que emocionam, que desestruturam as emoções deles, para eles poderem se sentir bem, porque não sabem andar pela fé. Agora, emoção é a coisa mais perigosa. Até as emoções boas nos mantêm em cativeiro, porque quando eu não sinto elas, eu fico num buraco. Preciso sentir para crer em alguma coisa, mesmo assim não creio. Deus não tem filhos escravos. Fala assim, amém. Efésios 1, é o próximo livro. Versículos 13 e 14 de Efésios 1. Em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Olha, abre os teus olhos para isso aqui, olha. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Paulo fala, o evangelho, não a lei, o evangelho da vossa salvação. Em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Paulo, qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Quando vocês acreditaram nele, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele não está dizendo se orou em língua, se pulou, se não pulou, se buscou, se não buscou. Quando eu criei no evangelho, nasci de novo, fui selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Porque ele fala selado, é uma garantia. Assim como você vai lá no correio, põe um selo lá numa carta, aquela carta vai chegar porque tem um selo que garante o destino dela. Pagou-se por aquele selo, houve um custo, então Cristo pagou por nós. E o selo é o Espírito que vem para nós, nos sela. Ele é o selo de que Deus vai cumprir todas as coisas do Evangelho na nossa vida. É como uma escritura do imóvel. Você compra um imóvel, vai lá no tabelião, faça uma escritura de compra, o imóvel é teu, é o selo, é a garantia, a escritura de que o imóvel é seu. Assim é o Espírito Santo. É o selo de que nós somos de Deus. Acredita nisso? Ser selado não é falar em línguas, meus irmãos. Eu acreditei nisso há muito tempo, mas vi que não é. O selo é a garantia de que nós somos de Deus, a escritura de que nós somos de Deus, e Deus vai cumprir tudo na nossa vida que o Evangelho nos promete que é real. Não abra mão disso, não abra mão disso. O qual é o penhor da nossa herança? O que é o penhor? Você precisava de uns reais, ia lá na Caixa Econômica, tinha uma joia, deixava a joia lá e pegava lá uns reais, aquele era o penhor. Se você não pagar, eles vendem a joia e recuperam o dinheiro que te emprestaram. Era uma garantia. Então o Espírito Santo é o penhor de Deus, é a garantia de Deus em nós, de que tudo vai se cumprir até o dia que Ele resgatar a sua propriedade, que somos nós. Então nós não estamos aí largados, nós não estamos aí entregue às traças, entregue ao diabo, entregue ao fracasso, entregue às depressões, ao medo, ao desespero. Não, nós somos salvos, o Espírito está dentro de nós. É crer, é a fé que te torna real isso na sua vida. Eu não estou mais com medo de nada. Dentro de mim está a força, está ou não está? Se for no meu lado natural, eu não tenho condições de nada, porque não é por esforço que eu alcanço essas coisas, não é porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu subi no monte, porque eu fui me consagrar. Isso temos que fazer, mas não é por isso, é pela graça de Deus que isso se torna real em nós. É a graça de Deus, é o preço pago, é o sangue derramado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que vem tudo isso gratuitamente para mim. É ele que é meu Salvador. Aceita isso? Ele é o selo e Ele é o penhor. Agora, o que Ele vai operar dentro de nós? João 14, vamos lá, Jesus falando a respeito do Espírito. Eu tenho que falar muito do Espírito para vocês, do Espírito Santo. João 14, 26.
o ministério dele é a coisa excelente. Ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O Espírito ainda não havia sido derramado, a promessa ainda não havia se cumprido. O que esse Espírito Santo, Jesus falando aos discípulos, vou ler de novo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração, nem se atemorize. Ele deixa a paz. Esse Espírito, ele é o mestre por excelência. Então, às vezes eu, lendo certos textos, lembro de vocês na igreja e falo: ai, Pai, gostaria tanto que eles entendessem isso. Aí meu coração descansa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai ensinar todas as coisas. É Ele que trabalha em nós, que nos faz entender, que nos livra da tradição, do engano. É Ele que nos ensina. Ele é o mestre por excelência. É Ele que revela a verdade dentro de nós. É Ele que nos faz enxergar o Evangelho. Principalmente Ele que nos faz ver Jesus e crer de todo o coração. Então Ele nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar. Quantas vezes você vai falar de Jesus para alguém, está meio enroscado ali, daqui a pouco tudo aquilo que foi posto no coração vai fluindo pelos seus lábios, e você fala da graça, fala do Evangelho, fala de Jesus. Você até aprende quando está falando. Quem é? É o Espírito Santo. Por isso, quando você for ler certos textos da Bíblia, fala assim: Espírito Santo, que está em mim. O Senhor conhece a minha cabeça. Pode ser que eu tenha tanta tradição aqui, não vai entender isso. Eu vou ler com os olhos tradicionais. Eu vou ler com a cabeça tradicional. E vejo e não vejo. Vejo e não vejo. Espírito Santo, me ensina. Me ensina. Tudo aquilo que é do homem que está em mim, me liberta disso. Me ensina. E é Ele que nos faz enxergar a verdade. Próximo capítulo, capítulo 15. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, o que esse Espírito fará? Dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, ele testemunha, ele direciona. Não esqueça isso. O Espírito Santo não direciona as pessoas para homens, para as coisas enganosas. O Espírito Santo testemunha, direciona as pessoas para Jesus Cristo, centraliza tudo em Jesus Cristo. O Espírito Santo não tira a glória de Jesus Cristo e põe num homem fraco e faz dele um Deus como liderança. Não faz isso. Quando você vê essas coisas, não é o Espírito Santo, é a carne, é a religiosidade que exalta o homem, quer pôr ele na frente de Jesus Cristo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então, não fique preocupado, preciso falar de Jesus, preciso falar de Jesus. Na hora certa, meu irmão, ele vai dar testemunho, você vai ser um instrumento. Tem pessoas que podem ouvir agora a respeito de Jesus, tem umas que é melhor nem falar, ela está cega, ela vai rejeitar. Não se preocupe, ele vai testemunhar, é ele que testemunha. Mas testemunhar o quê? Eu estava assim, aí eu fiz isso, fiquei rico, porque eu fiz a cama. Não é esses testemunhos fracos, humanos, religiosos. É testemunho de Cristo. Falar de Cristo, da obra da cruz, do que Ele fez. A verdade, é a verdade que é Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. Capítulo 16 já é o próximo. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então, e como isso me dá segurança. Ele me guiará a toda a verdade. O Espírito Santo não me leva para falso profeta. O Espírito Santo não me leva para engano. Não me leva para mentira. Não me leva. Não me leva para as emoções desordenadas, porque Ele sabe que é enganoso. Ele vai me guiar a toda a verdade.
Eu lembro que eu passava óleo em casa, eu chegava assim, antes do culto, vamos ungir todas as cadeiras, passa óleo, pim, pim, quem senta aqui, Senhor, quem senta aqui, que besteira, se a pessoa não conhecer a verdade, pode lavar a cadeira de óleo, não vai acontecer nada na vida dela, que besteira, vocês estão entendendo ou não? Mas o Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade. Por isso eu tenho que estar, veja bem, às vezes a nossa cabeça está ao quadrado. Dependendo da igreja que a gente está, nós ficamos naquele quadrado, cada um no seu quadrado. Então a minha cabeça fica quadrada. É verdade. O Espírito Santo quer me levar a outras coisas, mas eu estou no ritmo quadrado. Eu não consigo ter cabeça para ouvir o Espírito, para me abrir para novos horizontes. Então eu fico quadrado. O que ele vai fazer? Nos guiará toda a verdade. De vez em quando eu falo assim, Espírito Santo, está aqui minha mente e meu coração, se eu estou meio quadrado, é melhor tirar isso. Aí releio certos textos, e eu, Senhor, a minha cabeça não está me traindo com isso aqui não. Se tiver, por favor, Espírito Santo, o Senhor vai me guiar a toda a verdade. Estou disposto a mudar. E se eu falei coisa errada, sou capaz de chegar na igreja e falar, meus irmãos, eu falhei, eu errei nisso, naquilo, e falar a verdade. Porque o Espírito Santo dá isso. Então, se ele vai me guiar a toda a verdade, ele não vai me levar para mentira. Ele não vai me deixar com a cabeça no quadrado, cada um no seu quadrado, porque ele vai me levar para a verdade. Então, em vez de ficar, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, o Senhor vai me guiar toda a verdade. Eu estou disposto a romper o véu, Senhor. Disposto a romper o véu. Eu quero o Senhor por inteiro, Senhor. Eu não quero te ver ao quadrado. Não quero te ver assim. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Como eu posso te explicar isso melhor? Eu não tenho condições de explicar isso melhor. Só Espírito. Olha, vou falar, deixa eu abrir um campo nisso aqui. Você percebe, quando os pais eles passam para os filhos uma boa parte daquilo que eles são, não é verdade? O jeito, se põe mais sal na comida. Se a filha comeu muita comida da mãe, ela vai salgar igual a mãe. Se a mãe não salgava, ela vai fazer. É tudo igual. Se a mãe tinha um hábito X ou o pai tinha um hábito Y, os filhos não vão indo tudo igual até um certo ponto. Sim ou não? Então a igreja é a mesma coisa. A igreja é assim. A liderança, ela impõe certas coisas. E os filhos vão seguindo aquele caminho, pegando aqueles hábitos, aqueles costumes, aquela tradição. E aquilo vai formando a cabeça deles. Durante muito tempo. Agora, se a liderança pensa ao quadrado, ele vai enquadrar a cabeça de todo mundo naquilo que ele pensa, que nem os pais, vocês estão entendendo? Mas quando os filhos vão andando lá na frente, eles vão pegar um outro rumo. Eles vão ver que muitas coisas que a mãe fazia não era bem assim. Eles aprenderam outras coisas pela própria vida deles. Vocês estão entendendo? Então é isso que eu quero que você entenda. Eu vou te falar uma coisa muito forte. A igreja organizada de muito tempo, ela está muito ao quadrado muitas coisas. Muitas a cabeça das pessoas estão ao quadrado também. Você entende isso? Qualquer coisa que venha diferente que o Espírito Santo quer revelar, não tem cabeça para entender. Então a gente vai seguir ao quadrado muitos anos na nossa vida. Quando eu entender isso, eu me liberei. Quando eu entendi isso, eu me libertei. Me libertei de todos os cativeiros. Meu irmão, quer ser baseado, vem aqui, começa, glória, 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 glória. Onde na Bíblia fizeram isso? Começa a falar, glória, 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 glória. Mostra na Bíblia, era quadrado. Ela não é. Quer falar em línguas estranhas? Repete o que eu vou falar, olha para a minha boca. Pronto. Onde na Bíblia alguém ensinou alguém a falar em línguas estranhas? Olha o que eu falo e fala a palavra igual. Aí o pastor fala plá, 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 plá. Todo mundo plá, 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 igual. Não fala a mesma. Mas não tem outras. Tudo igual.
ao quadrado. Aí o que eu fiz? Quer ser uma coisa? Chega ao quadrado, chega, passa óleo, chega, vou olhar para a palavra de Deus, vocês entendem isso? Sim ou não? Vocês estão abrindo a mente de vocês? Ele vos ensinará todas as coisas. Mas como que ele vai ensinar todas as coisas? Conforme a tradição? Não, conforme Jesus Cristo. Isso que eu quero que você entenda. Ele não defende tradição de denominação. Ele não defende hábitos de denominação. Quem defende é a liderança. Ele não defende os costumes das organizações religiosas. Não, ele vai nos ensinar segundo Cristo. O Espírito Santo não é monopolizado pela igreja organizada. Não é. Ele é livre, ele está acima da organização da igreja. Então ele vai nos ensinar todas as coisas conforme Jesus Cristo, não conforme a tradição. Então tem que estar com a mente aberta. Se ele habita em mim, ele vai me levar a um campo superior. Não vai me levar a ser bitolado, vai me levar a um campo de liberdade. Então tem que estar aberto para mudança, para soltar as correntes, para romper, seja lá com o que for que é tradição, romper com tudo, mudar a vida em tudo, por causa de Cristo. Paulo considerou tudo como esterco, como lixo, todo o seu judaísmo, sua tradição, seus aprendizados do Velho Testamento, tudo como lixo, para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria. Então o que eu mais procuro fazer aqui na igreja é não manter a tua cabeça no quadrado, é manter você livre no Evangelho, livre, que aí você vai pensar. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Então olha, o Espírito Santo só vai me guiar na verdade. Então abra a palavra diante de mim. Eu estou disposto a mudar, Senhor. Nem que a nona dizia X, se o Senhor disser Y, eu largo o que a nona dizia. Largo a velharia, largo, vou mudar. Aí você vai começar a ver o Evangelho se abrir, entender o que nunca entendeu. O Espírito Santo nos ensinará, nos guiará a toda a verdade. Só para terminar, que o tempo já foi. Romanos 8, tinha outros versículos, mas vamos no Romanos 8. A coisa mais linda, Romanos 8. Vamos ler versículo 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, olha lá de novo, para viver outra vez atemorizados. Vocês não receberam o espírito de escravidão, não receberam o espírito de escravidão, não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Mas o que eu recebi? Recebi espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso homem interior, o nosso espírito, que nós somos o quê? Filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Então é aqui dentro vai acontecer uma coisa. O Espírito Santo, ele testifica, ele afirma, ele confirma, ele mostra com o nosso espírito. O que ele faz? Que nós somos filhos. E se somos filhos, não somos mais pessoas que vivem debaixo de escravidão. Por isso que a obra da cruz é a coisa mais gloriosa do universo. E para terminarmos, 1 de João 4,4. Ele fala: filhinhos, vós sois de Deus. Como ele começa o capítulo 4, olha lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário,
Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, têm vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós. Está aonde? Em nós. Os falsos profetas não conseguem enganar os filhinhos, porque eles têm o Espírito Santo. Eles aprenderam a discernir os espíritos, a fonte dessas coisas. Filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa para vencer os falsos profetas? Não. Alguém que está em mim fez isso. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então aquele que está em nós é maior do que isso aí que está no mundo. Então maior está aqui, ó. Pastor, eu não estou sentindo. Não precisa, você acredita nisso. É só isso que você precisa. Então não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho são as boas novas de grande alegria. É o poder de Deus, e essas boas novas apresentam uma nova de grande alegria. Que Deus veio fazer de mim o seu santuário, me ensinará, me guiará, me guardará dos falsos profetas, me ensinará todas as coisas, vai glorificar Jesus, vai testemunhar de Jesus. E se eu recebi esse Espírito, eu não sou mais escravo. Então, meu irmão, levanta, vamos, não tenha medo de nada. Seja aquela pessoa de forte resistência. O que é resistir? Empregar força. Seja a pessoa que resista a tudo. Tudo que o mundo, todo medo, tudo, seja lá o que for, resiste, fica na verdade. Você vai provar se isso é real ou não, mas pela tua própria fé. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé.